Fala galera, e eu sou o Zé, estamos de volta para minha aquela análise de Star Trek Discovery, aqui nessa semana teve o episódio 4, então vamos lá a minha análise. Vamos primeiro a sinopse do episódio, vamos lá. Ao tentar impedir a visão de Tikuma, Voq tem a sua autoridade desafiada, enquanto Michael investiga uma possível solução para as dificuldades da propulsão da nave. Vamos lá. Basicamente, a sinopse foi um resumo do episódio inteiro. Então vamos lá, o episódio começou com a Michael recebendo o testamento da sua antiga capitã que morreu na Shinson, certo? Mas ela só foi abrir o testamento, que o testamento veio em uma cápsula, assim, toda ferradona, assim, toda da hora, assim, tá, sabe? E, tipo, ela só vai abrir no final do episódio e a gente só vai saber no final do episódio que teve, sabe? E foi, tipo, o drama do episódio. E nisso, a Michael já pegou seu uniforme da Discovery, finalmente ela pegou o uniforme, só que ela não tem patente. Então fica meio, sabe? Enfim, aí ela foi designada para um lugar de ciências da nave. Não foi para engenharia direta, ela foi para o lugar de ciências. E o Capitão Lorca já levou ela e já mostrou que o Capitão capturou o monstro que tinha na outra nave, na nave irmã da Discovery, que caiu. Então já mostrou logo de cara, então já meio que todo mundo já sabe que o monstro tá ali. Então não teve muito drama não, foi direto. E então a Michael ficou encarregada de descobrir o que esse monstro é e, tipo, como ele tinha resistência a ataque Klingon, por exemplo, que o monstro na outra nave resistiu a tiros de phasers em posição para matar. Então o capitão queria descobrir como que ele fazia isso, qual que é a resistência que ele tinha para usar a favor na guerra. Nessa guerra, meio que guerra fria, né, que estamos com a federação, com os Klingons. Só que nisso, a Michael descobre que aquele bicho, ele tem interações com os esporos, que lembra que nos outros episódios que a Discovery estava pesquisando um novo sistema de propulsão que eu expliquei aqui no episódio 3, que está aqui na descrição. Então, ela descobriu que esse bicho ele tem essa sensibilidade com esses esporos, então ela começou a investigar isso aí. Ela descobriu também que o bicho tem uma parecida com os tartígrafos que temos aqui na Terra, cara, que deve estar passando uma imagem aí para vocês agora, se vocês não souberem. São bichos microscópicos e tudo mais. Só que no caso a Discovery é gigante e tudo mais, enfim. Nisso cortou e focaram um pouco mais nos Klingons nesse episódio. Finalmente, no episódio passado não teve Klingon basicamente aparecendo. E nesse teve. Mostraram a nave do Tikuma, que seria o Messias Klingon, que morreu e tudo mais nos outros episódios. Super spoilers, tá? Mas enfim. Ele morreu lá e a nave estava lá ainda. Eles estavam tentando consertar a nave. Tinha passado 6 meses desde o primeiro episódio, desde o conflito inicial com os Klingons. E eles estavam lá tentando arrumar ainda a nave. E o Voq, que é o sucessor do Tikuma, que é o Messias Klingon, ele estava relutante em pegar o processamento de lítio da Shinson, cara. Olha isso. Ele estava relutante porque eles eram seus inimigos e tudo mais. Aí chegou uma outra Klingon que não, esqueci o nome completamente aqui, convenceu ele de pegar e eles foram lá pegar o processamento de lítio. Antes disso, tinha vindo um outro cara Klingon de uma outra casa Klingon que seria chefe, tá? Chefe da casa Klingon, que eu esqueci o nome também, porque o nome Klingon é meio difícil de falar, né? Enfim. The singer's aria from Kurchak. E esse cara, inicialmente ele não concordou com o Tikuma no primeiro episódio, cara, em reunir os Klingons. Então esse cara aí, você fica de olho, assim, do jeito que ele fala, você sabe, você fica de olho, sabe? Você fica de olho, mas você sabe que os Klingons são daquele jeito, então você meio que releva, mas você fica de olho. Então, e esse cara, quando eles voltam da Shinson com o processamento de lixo, esse cara tá ali na nave do Messias Klingon. Ele deu comida para a tripulação inteira, que estava passando relativamente fome por causa dos 6 meses parada ali e tudo mais. E toda a tripulação se voltou contra o Voq, inclusive a mulher que estava junto com ele, que jurou lealdade ao Voq, né? E depois disso, o cara que traiu, né, traiu o Império quase basicamente, o da outra casa, ele acha uma solução, que ele queria matar o Voq, né? Mas a mulher, Klingon, que jurou lealdade ao Voq, resolveu de um jeito. Ele deixou o Voq na Shinson, cara. Ele deixou lá na Shinson. E
no caso, depois ela veio junto com ele. Então ela traiu, mas não traiu, mas salvou a vida dele, entendeu? E outra coisa, esse cara, o que traiu os Klingons e tudo mais, ele pediu inicialmente a tecnologia de camuflagem, que era a única nave dos Klingons, ou seja, a primeira nave do Império Klingon a ter a tecnologia de camuflagem, que seria a do T'Kuvma, que é o Messias Klingon, cara. Então ele foi lá, pediu, mas pediu impondo, mas e roubou depois, entendeu? Então foi basicamente, isso é basicamente o que os Klingons fazem, né? Bando de babaca, enfim. I do not play games. It's like poker, but with pointed tips. All right, think of it as target practice. The object is to throw this dart and hit that board over there. Aim for the dot in the middle. Pegou essa tecnologia, que essa tecnologia, na teoria, ela pode sim acabar com a Federação, usadas de maneiras letais, e enfim. Mas enquanto isso, não esquecemos da Discovery, que tem a tecnologia de esporos de propulsão. Aí beleza. Nisso, lá na Discovery agora, o Capitão Lorca recebe um chamado de uma base de uma base planetária, de uma base de uma lua que está sendo atacada por Klingons. Mas calma, não é um ataque direto de cruzadores e tudo mais. São navezinhas Klingons que estavam lá atacando, que se conseguissem derrubar aquela base, a Federação perdia 50% de toda a sua produção de lítio ali, cara. Então era basicamente crucial. E a Discovery estava a 48 horas, alguma coisa assim, algumas horas, 80 e poucas horas de distância. Então o Capitão Lorca resolveu, junto com o almirante que estava lá também, resolveu utilizar o motor de esporos pela primeira vez. E aí tudo mais, eles estavam meio confusos como fazer isso e tudo mais. Aí então que a Michael resolveu. A Michael descobriu umas coisinhas lá e colocou o tartígrafo gigante dentro do motor de esporos. Fazendo isso, reagiu com uma tecnologia que eles tinham na nave irmã da Discovery. Prendeu o tartígrafo e com o tartígrafo eles conseguiram fazer um mapa estelar com isso. Porque assim, o que faltava nesse motor? Faltava processamento, cara. O engenheiro falou que faltava processamento. Então, e esse tartígrafo ele consegue se comunicar com os esporos. Então, achamos o processamento que faltava, entendeu? E aí conseguiram usar o motor, chegaram na base, mataram os Klingons e saíram de lá rapidão, cara. Foi muito épico, velho. I see the makings of a warrior poet in you. It runs in your family's blood. Depois voltaram pra onde estavam, voltaram rapidinho, chegaram em segundos, saíram em segundos, mataram os Klingons, voltaram, saíram. E os caras que estavam lá na base não sabiam, não ficaram sabendo quem que era, simplesmente da hora, muito da hora. E aí, então, que a Michael percebe que o motor tudo que estava acontecendo ali, o motor de esporos e tudo mais, estava machucando o tartígrafo. E a Michael, ela percebeu isso. E ela até depois foi lá e pediu desculpa, meio que simbólico. Não sei se o tartígrafo entende e tudo mais. E também tivemos uma morte nesse episódio, cara. É incrível, velho. Já morreu um monte de gente. E na Discovery, que é uma nave estelar, morreu uma pessoa já. Que eu já conto como ela morreu. Mas, tipo, a primeira vez que eu vi uma morte no Star Trek foi na Next Generation com a Tasha, velho. Então, e foi bem triste, mas parece que agora bem que, né, tanto faz. E apesar que a pessoa que tava ali mereceu também, né? Porque ela foi fazer o seguinte, antes de tudo isso, quando a Michael tava pesquisando o tartígrafo, ela chegou lá com uma arma, apontou pro tartígrafo e queria que ele saísse lá e queria pegar a garra dele e tentou usar de força letal e acabou morrendo, e acabou se ferrando mesmo. E a Michael, né, a Michael tava junto, mas ela usou do que ela tinha aprendido, que o tartígrafo ele tem sensibilidade à luz, entendeu? Então ela acendeu as luzes da sala e simplesmente o tartígrafo voltou para a cela que estava mais escuro. E é isso, cara. Bem resumindo esse episódio, cara. O que eu achei desse episódio? Eu achei muito legal. A mulher que morreu, ela era a chefe de segurança. Eu acho que
Ela mereceu morrer porque ela foi uma babaca durante a série inteira. Então eu acho que ela até que merece morrer. Mas, sei lá. Tipo, não é costume de Star Trek matar pessoas, né? Mostrar, a menos que seja uma guerra, um confronto direto. Mas, tipo, morrer assim, normalmente não é um costume de Star Trek, eu não sei. Mas tudo bem. O Lorca reafirmou que a nave, que a Discovery, não é uma nave de ciências, é uma nave de guerra. E o motor de spoilers eu achei muito legal, mas pra ficar de olho, e a Michael e tudo mais. Ah, outra coisa, eu quase esqueci de falar. O que tinha no testamento da capitã da Shinzo, cara. Olha só, tava quase esquecendo, hein? Então, tinha um holograma dela, falando lá tal, que eu deixo pra você o meu maior tesouro, tudo mais. Michael fez um dramazinho, falou que é a esperança, o maior tesouro e tudo mais, e deixou a luneta que a Michael viu os Klingons no primeiro episódio, cara. Eu achei simbólico demais isso aí, cara. Enfim, teve mais uma dramatização, tá? Então assistam. Então, o que eu achei, cara? Foi um episódio muito bom, eu gostei. Foi longo, apesar do tempo ser o mesmo, foi longo, teve bastante coisa. Mostraram os Klingons tudo mais, mostraram a natureza Klingon, mostraram cara, foi legal, foi bom, foi melhor que o terceiro, assim, vamos dizer assim. E bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você curtiu, deixa seu like. Se você concorda comigo também, comenta aí se não concorda e tudo mais. Se inscreve e semana que vem o episódio 5. Então, valeu, falou!